Bom dia, criança, graça e paz. Deus abençoe esse dia, esta lição. Nós vamos, primeiro do que tudo, agradecer a Deus por esse dia. Vamos orar, pedir para que Ele nos ajude, nos abençoe nessa lição que nós iremos estudar daqui a pouco, tá bom? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, louvado seja Teu nome para todos sempre. Obrigado, meu Deus, pelo privilégio de estarmos aqui nesta manhã para juntos, ó Deus, compartilharmos da Tua palavra. Continua, Deus, abençoando a nossa nação, continua, Deus, abençoando o departamento infantil, cada criança, ó Deus, e seus familiares também. Fica conosco, abençoa os professores, abençoa a nossa igreja, pois nós choramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, hoje nós iremos estudar a lição número 2, Universo criado por Deus. Essa lição ela é muito interessante porque ela trata de um assunto que nós que temos a fé em Deus, acreditamos tudo que está na Bíblia. Mas a ciência não tem essa mesma afirmação de que Deus, de fato, Ele criou todo o universo. Alguns cientistas dizem, e nós vamos ver aqui na nossa lição, que o universo foi criado de uma explosão, do Big Bang. Então é esse assunto que nós iremos tratar nesta manhã. E eu espero que vocês tenham estudado a lição. Nós vamos compartilhar com vocês alguns textos da palavra do nosso Deus, da Bíblia, para que nós possamos assim então ter uma lição muito agradável, certo? E como eu falei, o título da lição, Universo criado por Deus. Então, logo no começo da lição tem assim, fique alerta, Aí a gente pode, pronto, aí tem dizendo exatamente assim. Como você acha que todo o universo foi criado? Olha só, a primeira pergunta, veja que pergunta interessante, De uma grande explosão ou de uma obra divina? Aí vem outra pergunta. Seria possível o universo existir por acaso, sem nenhum propósito? A Bíblia nos revela a verdadeira história sobre a origem de todas as coisas. Então, a palavra de Deus ela nos mostra de fato de como tudo foi criado, mostra passo a passo de como Deus ele criou o universo, do nada fez nascer tudo, tá certo? Criou tudo. Então no nosso enfoque, diz assim em Hebreus capítulo 11, verso 3, diz assim: E pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Ou seja, segundo a Bíblia, Deus, Ele criou tudo. Então, foge da intenção, daquilo que os cientistas pensam, De que o mundo foi criado de uma explosão. Um ovo atômico explodiu e que formou todas as coisas, tá certo? Então a gente vai ler a palavra de Deus em Gênesis, capítulo 1, e a gente vai entender passo a passo como foi que Deus criou todas as coisas. E depois também a gente vai dar uma passadinha no assunto do Big Bang, Para que a gente fique também atenado nos dois assuntos. Mas sabendo que Deus ele foi, pela fé, lógico, Deus foi o Criador de todas as coisas. Então nós que somos cristãos, temos que acreditar nisso, que nada foi por acaso, tudo foi projetado para a glória do nosso Deus. Nós somos feitos criaturas deles para a glória dele. E ele fez tudo direitinho, tudo organizado, para que eu e você nós pudéssemos viver nesse mundo
com toda a alegria, com toda a graça, tá bem? Aqui a gente termina a primeira parte. Olá, vamos lá, né? Agora a gente vai estudar o texto propriamente dito, né, da palavra de Deus, que vai nos trazer passo a passo como Deus ele criou, né, o mundo. Então, em Gênesis capítulo 1 até o verso 18, olha o que diz no primeiro versículo. No começo Deus criou os céus e a terra. Né? Aí no terceiro diz assim: então Deus disse que haja luz, e a luz começou a existir. Então em Gênesis nós já temos a afirmação de que Deus ele criou todas as coisas, de que nada foi feito de uma mera explosão. E no verso 3, no final do verso 3 diz assim: e a luz começou a existir. No verso 4, Deus viu que a luz era boa e separou da escuridão. Aí o 14 diz assim: então Deus disse que haja luzes no céu para separar o dia e da noite, e para começarem os dias e os anos e as estações. Aí no 15 diz assim: essas luzes brilhando no céu para iluminar a terra, e assim aconteceu. Ao 16 diz: Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. E fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para governarem o dia e a noite, e para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. Então a gente pode entender que, como a gente já leu no Fique Alerta, que diz assim: seria possível o universo existir por acaso, sem nenhum propósito? Né? Então a gente, quando lê o livro de Gênesis, esse capítulo que nós estamos aqui estudando, quando nós lemos, nós vimos que tudo foi feito organizadamente. Ou seja, primeiro Deus criou o céu e a terra, e depois foi fazendo as outras coisas, ou seja, fez a luz, né? Para separar a luz da escuridão, ou seja, o dia da noite, né? Porque a gente precisa também dormir. Então à noite a gente dorme, durante o dia a gente começa a trabalhar e assim sucessivamente. E separou, também fez as luzes para iluminar a terra, fez duas grandes estrelas, né, que é o céu, aliás, que é o sol, a lua e as estrelas, para que ficasse tudo bem organizado. Durante a noite a gente fica na claridade da luz, do sol, né? Durante a noite a lua e também as estrelas, para trazer aquele contexto melhor, aquele brilho gostoso, aquele céu bonito. Né? Então Deus ele fez tudo organizadamente, não foi nada por acaso. Né? Houve uma organização, houve um preparo, houve um projeto. Né? Deus ele quis de fato projetar todas as coisas bem feitinhas. E eu achei interessante também, né, para que essa declaração que foi Deus de fato que criou todas as coisas, a gente pode ver no Salmo 19, no verso 1 e 2, que diz assim: o céu anuncia a glória de Deus e mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso a outra noite. Ou seja, a gente olhando para o céu, a gente consegue entender, né, que nada foi feito por acaso. Você olha para o universo, vê aquelas coisas bonitas, não tem como aquilo ser feito de uma explosão. Né? Então, Deus ele fez tudo organizadamente. Fez tudo bonito para que eu e você nós pudéssemos desfrutar, né, dessas coisas maravilhosas que ele fez. Tá certo? Então, a gente consegue entender que tudo foi feito para a glória de Deus. E as coisas que ele criou
não criou por acaso, criou tudo numa organização. Ou seja, primeiro ele criou o céu, a terra, depois fez as comidas, para depois criar o homem, né? Então, por isso que ele fez tudo organizadinho, tá certo? Agora a gente vai terminar a segunda parte para poder entrar na terceira parte, ok? Olá, vamos começar a terceira lição, a terceira parte. Pois bem, aqui na lição de vocês, na revistinha de vocês, traz assim um assunto interessante, né? Vamos ler para a gente conversar um pouco sobre ele. Porquê das coisas? Para a teoria do Big Bang, o surgimento do universo não tem propósito nenhum, foi tudo por acaso. Foi o que eu disse da primeira vez, né? Eles acreditam que tudo foi feito por acaso, né? Mas que acaso é esse que está tudo organizado? Entendeu? Então a gente consegue ver que Deus ele fez as coisas bem direitinho, uma coisa para ajudar a outra, né? Por exemplo, tem as árvores que dão frutos, aí esses frutos para a gente comer. Tem os animais que a gente come, galinha, carne de boi. E imagina você se o homem fosse feito primeiro do que essas outras coisas, como é que ele ia sobreviver? Não é verdade? Então, essa teoria do Big Bang, isso cai por terra, porque não foi feito por acaso. A gente olha para o céu, olha para as coisas e vê que tudo teve uma organização. Aí voltando aqui, mas para Deus há um sentido em todas as coisas criadas. Há um significado especial para cada uma de suas obras. Então, quais seriam os propósitos de Deus ao criar todo o universo? Então Deus ele criou o universo porque a humanidade, ele tinha um propósito para a humanidade. Então primeiro ele criou o universo e depois ele nos criou. Isto é religião, eu ensino ciência, né? Vamos lá. Quer dizer que os cientistas, quando eles dizem que não foi Deus que fez as coisas, eles estão falando na ciência. E nós falamos em religião, porque nós temos fé, e a fé que nos mostra que foi Deus que criou todas as coisas, tá bom? Aí voltando aqui, diz assim, nas aulas de ciência você não deve debater com o professor, mas sim levantar as questões como o que deu origem ao material que explodiu no Big Bang. Se foi o que deu origem ao universo, então surgiu graças a algo que é fora do universo. E o que existe fora do universo que a ciência possa comprovar? Nada mais nós sabemos que Deus está fora do universo e o sustenta, além de cuidar de tudo que existe. E mais o que nossa mente não consegue imaginar, né? Ou seja, Deus ele é o sustentador, né, de todas as coisas. Aí diz assim, a teoria do Big Bang dá apoio ao ensino, de uma certa forma, dá apoio ao ensino bíblico, de que o universo teve um princípio. Logo, essa teoria acaba nos ajudando ao manter a nossa fé em Deus, né? Então, nós podemos entender que se algo teve um princípio, então teve alguém que fez esse princípio acontecer, né? Então, nosso Deus, por isso que em Gênesis diz que o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas, né? Por isso que a gente acredita que Deus ele é o sustentador e o criador de todas as coisas. E tem assim, para concluir, diz assim, Deus quer que você tenha plena convicção a respeito de todas as histórias da criação. E que a escola ensina e a sociedade acredita, só serve para tentar tirar a glória que é devida somente a Deus. Nunca deixe de crer que sem um Deus criador, jamais seria possível a existência do universo, do planeta Terra e da vida na Terra e a sua vida. Ou seja, na escola você pode até, quando for fazer a prova, né, e surgir essa pergunta, é claro que você vai responder de acordo com o que está na matéria que você estudou, porque senão ele vai reprovar, você vai ser reprovado. Mas dentro de vocês possam ter essa convicção de que foi Deus que criou, tá certo? Todas as coisas, tá bom?
Então, que Deus abençoe, tá certo? Que tenhamos um início de semana maravilhoso em sua presença. Aí você tem as lições, né, que é para ser feitas. Vocês podem responder tudo bonitinho aí, tá certo? Deus abençoe a vocês, a família de vocês, e que essa pandemia possa passar para que nós possamos assim voltar à nossa salinha. É meio complicado fazer videoaula, mas que Deus nos abençoe, derrame graça sobre nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por tudo que o Senhor nos tem feito, nos tem dado. Obrigado porque o Senhor é o Criador e sustentador de todas as coisas. Abençoa, ó Deus, a nossa nação, abençoa este mundo. Fica, ó Deus, com os nossos familiares, abençoa cada junior nesta manhã. Obrigado por tudo, Pai, perdoa os nossos pecados, pois nós choramos em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe. Beijo do tio Falcão e até a próxima, tá? Um abraço.